Bom dia, crianças. Hoje nós vamos retomar também a nossa aula da disciplina de História, capítulo 3. E hoje nós vamos falar sobre os povos da antiguidade. Vamos falar um pouco sobre a religião e a cultura. Mas antes da gente adentrarmos a este assunto, vamos só fazer aqui uma retomada sobre esses povos da antiguidade. Então, nós vimos que desde o começo das cidades, desde o começo das civilizações, a religião sempre esteve muito presente. Em aulas anteriores, eu sempre disse para vocês que antigamente a igreja tinha o poder de resolver muitas coisas. Então, foi a partir daqui que as coisas foram encaminhadas quando a religião e a cultura e também o governo passaram a andar juntas. Mas antes de falarmos da religião e cultura desses povos, vamos só comentar que a religião e o governo dessa época também andavam juntos, que eu acabei de falar, Ou seja, que o governo exercido por um faraó ou pelo rei era muito ligado à religião que aquele rei ou aquele faraó seguia, certo? Então, com isso, o restante do povo todo seguia adorando esses deuses e adorando estátuas, certo? Porque antigamente, principalmente aqui na época desses povos antigos, o próprio nome já diz, os povos antigos, eles adoravam vários deuses, ou seja, eles eram um povo politeísta, certo? Eles adoravam o Deus da água, o Deus do sol, o Deus da natureza e vários outros. Então, aqui iremos perceber que na cultura do povo também tinha a religião e muitas das festividades daquela época eram relacionadas à religião que eles tinham. Eram feitas festas sobre os seus ídolos, os deuses que eles adoravam. E nessas festas religiosas, daquela época, estavam relacionadas muito à colheita, Eles agradeciam a colheita porque o Deus da colheita tinha sido bondoso com eles. O Deus da agricultura, a natureza e até mesmo um ritual naquela época também era feito quando as pessoas morriam, Então, baseado na religião que as pessoas seguiam, eles também tinham um ritual de morte. Vocês já ouviram falar em múmias? Não, Ou sim? Talvez sim, por conta desses filmes que a gente assiste, Antigamente, no Egito Antigo, as pessoas eram mumificadas. O que seria mumificada? Elas eram enroladas em tecidos, Mas por que elas tinham que ser mumificadas? Essa era uma prática daquela época, Se a gente for bem aqui na imagem de vocês, nós temos essa foto aqui de um faraó mumificado, todo enrolado aqui. E bem aqui em cima nós temos o deus Anubis, representado na imagem com a cabeça de chacal. Quando eles morriam, os reis, o faraó, as pessoas comuns, todos eram mumificados. Mas para reis e faraós existe uma diferença. Vamos aqui. Eles eram enrolados em tecidos, Por que eles eram mumificados nessa época? Era porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, nessa época, tanto as pessoas comuns como reis e faraós acreditavam na vida após a morte. Então, eles queriam preservar o corpo, preservar a pele dele. E com maior cuidado, os sacerdotes, os líderes religiosos dessa época, era quem enrolava essas pessoas, todo o corpo dela com esses tecidos, fazendo a mumificação. E depois eles eram colocados em seus túmulos, certo? E lá também eram colocados seus artigos pessoais, roupas, joias, Eles colocavam lá porque eles acreditavam que quando eles revivessem, eles estariam com as suas coisas pessoais, os objetos que eles mais gostavam.
Vejamos também que normalmente, né, eles acreditavam que quando eles morressem, né, eles se reconectariam com a vida que eles já tinham tido. Mas bem que quando um rei e um faraó morria, existia uma diferença, né, das pessoas comuns quando morriam. Os reis e faraós, eles eram também mumificados, eram colocados em seus túmulos, mas eles eram colocados e guardados em uma pirâmide. Por isso, em todos os livros de história, nós temos as múmias e aquelas pirâmides, né? Então, aquelas pirâmides eram onde os reis e faraós eram colocados quando eles morriam. Agora, vamos ver bem aqui uma curiosidade. Antes de mumificar as pessoas, eles retiravam, né, os órgãos internos, colocavam em grandes vasos, os chamados de canopos. E o resto era mumificado, guardado no túmulo deles, né? Então, gente, eu contei essa historinha todinha aqui, foi para fazer essa retomada do que foi os povos da antiguidade, né? Então aqui, vamos ver aqui é o nosso texto. A religião estava presente no dia a dia dos povos, como eu já falei para vocês, de diversas maneiras. As práticas religiosas estavam relacionadas à identidade desses povos, influenciando desde as atividades pessoais e familiares até em toda a sociedade. Tanto os egípcios quanto os mesopotâmicos, eles eram politeístas. Eu também acabei de falar a historinha para vocês. Eles adoravam vários deuses, acreditavam em vários deuses. Um dos deuses mais importantes cultuado na Mesopotâmia estava diretamente relacionado a um elemento da natureza, em que Deus da água. A água era fundamental para esses povos, pois precisavam dela para cultivar o solo e obter alimento, além do consumo pela população. Então, aqui. Nesse Egito Antigo, a religião tinha importante papel de fornecer explicação para os fenômenos da natureza, os acontecimentos da vida de uma pessoa e a escolha do faraó, que era considerado um representante dos deuses, Havia deuses que representavam as qualidades humanas e aquelas relacionadas à natureza, como o responsável pelas inundações, as terras fertilizadas, que é o deus Ape, os deuses representantes do sol, Ra, e da lua, Conso, e deus representante da terra, Geb, e a deusa do céu, Nut, entre vários outros. A partir daqui é que também deu-se aqueles gregos da mitologia, né, que vocês conhecem, Afrodite e outros, certo? Então, aqui, na cultura do Egito Antigo e na Mesopotâmia, muitas informações sobre a vida no Egito são conhecidas no presente pelo estudo de sua arte e também tratava de assuntos relacionados à vida na eternidade e à religião. Também eu falei para vocês que eles acreditavam que eles viveriam novamente, né? Ou seja, eles acreditavam numa volta aí a sobreviver. Os afrescos e murais possuem representação de pessoas e dos deuses, indicando seu significado e a sua função na sociedade. Devido à importância da religião e da religiosidade para os mesopotâmicos, eles construíram grandes templos em locais de destaque, para que todos pudessem ver os chamados zigurates. Então, esses zigurates, aqueles monumentos, né, bem bonitos, que nós até vimos na nossa última aula, né, os zigurates, as construções, né, que eles faziam questão que fossem muito grandes para que todos vissem, né? Está lá na abertura do nosso capítulo da unidade 2, certo? E aqui nós temos a representação dessa mumificação, né? Com afresco produzido na dinastia. Então, crianças, a partir daqui, vocês irão fazer as atividades. Tá bem aqui, ó, os zigurates, ó.
o templo, né? Daquela época que eles faziam em homenagem a algum deus. Então, aqui na página seguinte, vocês irão fazer essa atividade aqui, ó. Observe o afresco egípcio e responda as perguntas. Vocês irão responder essa atividade aqui da página 27. Correto? Respondam. Eu só quero explicar bem aqui uma coisa para vocês, essa segunda questão. Em diversas religiões do Brasil foram encontradas construções chamadas de sambaquis. O que são essas construções chamadas de sambaquis? São montes que são compostos por molúsculos, né, de origem marinha, são esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedra ou de osso. É o que formam esses sambaquis aqui. Aí vocês vão responder. Os sambaquis são um monte de restos, não, bem aqui na questão. Em diversas regiões do Brasil foram encontradas construções chamadas de sambaquis. Alguns sambaquis foram construídos há mais de 7.000 anos e chegavam a 30 metros de altura. Observe a ilustração atual de um sambaqui e relacione cada letra à descrição correspondente. Aí nós temos da letra A, B, C e D. Então, aqui, ó. Os sambaquis são um monte de restos de animais, conchas, objetos e esqueletos humanos. Vocês vão ver qual é a parte que representa isso aqui, né? Objetos, restos de animais e conchas. Depois temos uma das possíveis razões para a construção do sambaqui é que neste local ocorriam atividades rituais e funerais, certo? Aí vocês vão ver qual é a parte que representa isso aqui. Vocês vão colocar A, B e C. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem até pesquisar, né, sobre o que são os sambaquis. A gente encontra mais em pesquisa só o significado dela, que eu já disse para vocês, né? São compostos por molúsculos de origem marinha, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedra ou osso, certo? Depois, os povos dos sambaquis utilizavam barcos, flechas e anzóis para a pesca. Isso aí tá bem facinho, né? As pessoas mortas eram enterradas nos sambaquis. Aí vocês vão tentar encontrar essa imagem relacionada a isso, né? Bem aqui pertinho. Já dei a resposta. Certo, crianças? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu já estou o dia inteiro disponível para vocês tirarem as dúvidas, ok? Um abraço e até a próxima.